alta rodagem, como é que nós estamos? Tudo bem aí? Eu espero que sim. Gente, na verdade eu vim falar aqui da Peugeot Landtrek, da Fiat Titano ou da Changan Landsurre. O que você prefere que eu fale? Eu vou falar aqui da Fiat e vou repassar tudo que a gente sabe em alguns pontos para reflexão e ver o que vocês acham. Eu queria mais aqui trocar uma ideia no campo do papo. O que é esse carro? A Fiat, para quem não está habituado, a Fiat vai lançar ainda em 2023 uma picape média, inédita, né, com chassis. Isso nunca aconteceu aqui desde 1976, quando a Fiat se instalou aqui. Primeiro ponto. Segundo ponto. Essa picape que a Fiat vai lançar é, na verdade, uma fruta, se a gente for fazer uma analogia bem tosca, uma fruta que caiu dessa árvore que eu estou mostrando aqui. Por isso que eu estou mostrando esse carro. Esse carro que eu estou mostrando é uma Changan Landsurre de 8 velocidades, um câmbio automático de 8 velocidades da ZF e 233 cavalos de motor 2.0 turbo a gasolina, né? Mas o que muita gente não está falando da mídia local é que esse modelo, né, que eu estou mostrando nas imagens, foi justamente um acordo, fruto de um acordo comercial entre a própria Changan e a Peugeot, que originou a Peugeot Landtrek e que vai originar a Fiat Titano. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Qual que é o parênteses que eu quero fazer? Eu quero destacar o quanto que a indústria chinesa não está se revolucionando, né? O quanto que na verdade, a indústria chinesa se reinventou, porque a gente consegue ver, não sei se vocês concordam comigo, mas a nível de liquidez de mercado, hoje os chineses eles mudaram da água para o vinho. É só ver a BYD e é só ver o quanto que os chineses não vendem carros ao longo do globo. Eles estão competindo em pé de igualdade com, por exemplo, a Tesla, se a gente for ver. Então, sob o ponto de vista de indústria, de qualidade, de produto mesmo, de ser um produto bom, robusto, tem tudo para dar certo, né? Muita gente falando, porque é derivado de um veículo chinês, que não vai ser bom. Gente, eu acho que vale a gente dissociar as coisas. No Brasil, a gente teve um passado, de fato, muito cinza, digamos assim, com alguns representantes que trouxeram carros chineses e que a indústria chinesa passava por uma transformação muito grande. E, de fato, teve uma imagem muito prejudicada. O que não é o cenário de hoje, né? Eu, pelo menos, vendo esse carro, né, e vendo, por exemplo, os próprios BYDs, os próprios Chery's, né, os novos Chery's, os Caoas mais tops, você vê que eles não devem muita coisa, né? Eles são carros muito páreos, né? Então, o ponto que eu queria trazer é justamente esse preconceito com o carro chinês, né? E lembrando que provavelmente se você não tem um carro chinês, gente, você vai ter ainda. Seja diretamente, né, com uma montadora com um emblema estampado e uma montadora chinesa no nome do seu documento, ou indiretamente com fornecimento e desenvolvimento, né? A gente esquece de uma coisa que é a escalabilidade global. Hoje o mercado, um dos mercados que mais desenvolve, e na verdade um dos mercados que mais vende carros, é o mercado chinês. Por consequência, é um dos mercados que mais vai ter relevância no desenvolvimento de produtos. Isso não tem como a gente fugir. Prova disso é só a gente ver os GM, né, os Onix, né? São carros que eles foram desenvolvidos, sim, pela GM, mas eles também foram desenvolvidos pela SAIC, que é o braço chinês, né, a montadora, que não é estatal, né, mas ela tem uma participação do governo, e por uma empresa também chamada Paytech, que é uma empresa de engenharia automotiva. Né, mas o que eu quero dizer? O Onix Plus, Tracker e Montana, eles têm muito dessa fonte chinesa de desenvolvimento de produtos. E isso não é um sinal ruim, né? Então, para quem já está com esse preconceito de que esse carro é chinês, que não vai dar nada, putz, calma, eu acho que é um passo atrás, né? Então, esse é um outro ponto. Agora, nível de especificações. Esse carro provavelmente vai ser vendido no Brasil com o motor da Ducato, né? Um motor 2.0 turbo diesel, né? De 170 e 200 cavalos estimam, né? Enquanto que lá fora, por exemplo, esse carro que vocês estão vendo nas imagens mesmo, ele é um 2.0 turbo de 233 cavalos e um câmbio ZF de 8 marchas. Então, sob o ponto de vista de conjunto mecânico, a nível Brasil, eu acredito que possa vir o 2.0, conforme já dá apurado que vai ser o da Ducato, e o câmbio ZF de 8 marchas. Questão de equipamentos, esse carro também vai ser absurdamente completo, como contradizendo algumas pessoas que estão dizendo. É só ver esse carro mesmo. Esse carro eu escolhi, não foi à toa, gente, para mostrar para vocês. Se vocês repararem, esse carro tem painel digital de 10 polegadas, câmera 360, assento elétrico, retrovisor automático, hill holder, freio elétrico,
toda a parte de segurança, né? Então você vê os radares, o controle de cruzeiro adaptativo, farol alto automático, ou seja, é um pacote de equipamentos, carregador por indução, é um carro que ele está hiper recheado. Não vai ser a nível de produto um produto defasado, e nem um produto que vai ficar devendo das outras concorrentes, né? Então, espera-se que seja um carro muito bem munido de equipamentos, né? Seja na parte de tecnologia quanto na parte de segurança. E aí, o que é essa picape, né? É uma picape de 5,30 metros de comprimento, é uma picape de quase 2 metros, aí, se a gente for ver de largura, e quase 1,90 m de altura, né? E capacidade de carga acima de 1 tonelada. Ou seja, em questão de dimensões, esse carro está super páreo dentro do segmento dele, né? Que é uma S10, que é uma Hilux, né? Que é uma Frontier, ou uma Frontier, enfim, do jeito que você quiser falar. Mas, sobre o ponto de vista de produto, gente, eu acho que tem tudo para dar certo. Agora, sobre o ponto de vista de produção e pós-venda, que eu acho que vai depender muito, e é o que eu queria ver a opinião de vocês. Sobre o ponto de vista de produto, né? Eu acho que foi uma decisão muito acertada da Stellantis trazer, sob o ponto de vista Fiat, não trazer uma Peugeot, por mais que o produto seja praticamente o mesmo, né? Por quê? Né? Não praticamente, mas muito parecido, né? Arquitetura eletrônica, plataforma, putz, a casca, né? Só vai mudar a casca, né? A semente é a mesma, né? Mas a Fiat, a Stellantis, eu acho que foi muito acertada em trazer, sob o ponto de vista de Fiat, justamente por ser uma marca que está com um posicionamento de mercado muito melhor, né? A Fiat surfa uma onda muito boa, tanto quanto a Toro, né, de vendas da Toro, quanto da estrada, né? Eu acho que a Fiat vai tentar montar uma estratégia de que todas as picapes dela vão funcionar bem, né? E eu acho que tem tudo para dar certo. Mas a gente tem um ponto aí de pós-venda, né? A Fiat, ela tem enfrentado alguns problemas, né? Isso como toda montadora, tá, gente? Não estou falando que Fiat é bomba, as outras são melhores, as outras são piores. Mas eu acho que a Fiat tem, ainda mais para esse segmento, que é um segmento tão conservador, entre aspas, né? O que eu quero dizer com conservador? Né? O cara que compra, na região onde eu estou mesmo, o cara que compra Hilux é o cara que compra Hilux pelo menos há uns 5, 10 anos, é o cara que não troca. Assim como é o cara da S10. O cara da S10, ele compra a S10 desde as S10 Colina, que tinha o outro 2.8, ou seja, é um segmento muito fiel. É um segmento que é muito difícil você roubar clientes. É uma coisa que a gente fala na indústria que é barreira de entrada. O segmento das médias é um dos segmentos que, na minha opinião, tem a maior barreira de entrada de toda a indústria a nível nacional. Né? Por quê? São carros que são produzidos aqui, ou seja, são fornecedores, boa parte locais, ou, se não locais, que estão ali a nível América do Sul. Né? Segundo, são consumidores absurdamente conservadores, né? São necessariamente aquelas pessoas que colocam o carro para trabalho ou, eventualmente, usam o carro como moeda de troca, isso é fato. Então, a Fiat, ela tem muito claro esses dois desafios, ou 3 desafios, né? Ou ela vai ter um produto muito competitivo em preço e opcionais, né, e equipamentos para brigar em preço, ou, não sei, eu não sei como esse carro pode dar certo aqui no Brasil, a não ser que seja dessa forma, né? E visualmente eu acredito que, para finalizar esse vídeo, que visualmente a Fiat pode beber muita coisa da Chang'an, mais até do que a Fiat Landtrek, né? Justamente pelo ponto que eu remeti lá no começo do vídeo da questão de desenvolvimento de produto, né? Hoje o mercado, se a gente for ver, a gente está consumindo muitas tendências chinesas, né? Esses LEDs um pouco mais acerejados, né, de cor, né, as linhas um pouco mais fluídas, né? Então eu acredito que pode beber muita coisa de design desse carro, né? Com exceção aí talvez de grade, né? Grade dianteira, que aí vai ter propriamente a identidade da Fiat, né? Que é ter uns filetes mais horizontais, né? Uma coisa um pouco mais quebrada, né? Horizontalizada, né? Mas, enfim, eu queria repassar, né, esses pontos para dividir com vocês. Beleza? Depois me falem se vocês gostaram desse carro, desse vídeo, e o que vocês acham que vai rolar. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!